Meus queridos, boa noite. Espero que vocês tenham tido uma excelente tarde, descanso e de preparação para esse serviço de culto ao Senhor. Nós hoje, conforme prometido pela manhã, daremos sequência às nossas exposições no livro de Ruth. Esta feita faremos a exposição, versículos 6 a 22 do capítulo 1. Ruth, capítulo 1, versículos 6 a 22. Ruth, capítulo 1, versículos 6 ao 22. Eis que nos diz a palavra de Deus. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estivera. Indo elas caminhando, volta para a terra de Judá. Disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. Beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Noemi disse: Voltai, filhas, porque irias comigo? Tenho ainda eu no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu disse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido ou houvesse filhos, espero-lo-eis até que viessem a ser grandes? Abster-vos de tomar marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigues a não servir. Porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. Teu povo é o meu povo. Teu Deus, o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu. E aí sereis sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. E outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir. Então, ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim? O Todo-Poderoso me tem afligido. E voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth e sua nora, a Moabita. Chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Orar. Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos dê discernimento, sabedoria na compreensão da tua palavra. Ó Pai, fala a nós por meio desse texto. Certamente o Senhor há de nos ensinar muito sobre a vida piedosa aos teus pés. Nos educa na tua justiça, por meio da tua palavra. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Talvez você já tenha passado por momentos em sua vida, teve que enfrentar muitos problemas. Parece que veio um problema atrás do outro. Parecia que não havia trégua. Deixe-me exemplificar isso. Um exemplo de uma pessoa que enfrentou uma situação como essa, problema atrás de problema, foi Jó, que em pouco tempo perdeu seus animais, perdeu seus servos, perdeu seus filhos, perdeu até a saúde. E ainda para completar, a esposa de Jó chegou a propor a ele que abandonasse o seu Deus.
aumentando ainda mais a angústia do coração daquele homem. Parecia que tudo que acontecia tinha uma finalidade de aumentar ainda mais o sofrimento daquele servo de Deus. A experiência de passar por sofrimentos sucessivos faz parte da vida de alguns crentes. No texto que temos diante de nós, podemos ver algo desse tipo. Nesse ponto do livro de Ruth, vemos Noemi enfrentando um problema atrás de outro na sua vida. Primeiro, morreu seu marido, depois morreram seus filhos, Malom e Quilion. Agora ela se vê acompanhada por duas noras moabitas, que não se sabe o que pode esperar de uma mulher moabita, a história não é boa. Pior, ela está longe da terra de Deus. Certamente, a situação de Noemi vai de mal a pior. Meus queridos, na nossa última exposição, vimos como que a vida de Noemi chegou a essa condição tão trágica. Tudo teve início quando Elimeleque, marido de Noemi, decidiu abandonar Belém, a terra prometida, por causa de uma crise que estava afligindo eles. Faltou pão na casa do pão. Então eles se mudaram para a terra de Moabe, terra dos antigos inimigos do povo de Deus. Essa decisão, contrária à vontade de Deus, foi como que o primeiro passo para essa condição que Noemi estava passando. Chegou a tamanha penúria, e o primeiro passo foi justamente sair dali de Belém. É bem verdade que não temos como mensurar o quanto Noemi também participou, junto com Elimeleque, dessa decisão de ir para Moabe. O texto não fala absolutamente nada. Mas o fato é que ela está lá, contra a vontade de Deus, sem o seu marido, sem os seus filhos, longe da sua terra, em uma situação bem difícil. Mas, após essa sucessão de eventos lastimáveis, talvez aqui esteja começando a aparecer uma luz no fim do túnel, a possibilidade de regresso para a sua terra. Diante da narrativa que temos diante de nós, o objetivo da nossa exposição será vermos como que esse caminho de volta de Noemi nos traz lições preciosas sobre o perdão e a graça de Deus em Jesus Cristo quando nós pecamos. O retorno de Noemi de Moabe para Judá ilustra muito sobre a nossa volta ao Senhor, quando pecamos contra Ele e nos afastamos dos caminhos dele. Vejamos então o nosso texto. O versículo 6 começa descrevendo a decisão de retorno para Belém tomada por Noemi, o motivo que levou ela a tomar essa decisão. O versículo 6 começa nos dizendo o seguinte: Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta, ou seja, lá em Moabe, ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Aqui nesse versículo vemos que após a morte do seu marido e dos seus filhos, Noemi e as suas duas noras saíram lá de Moabe e se dirigiram a Belém. E o motivo para essa decisão de Noemi é porque ela ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe. A notícia sobre a bênção de Deus sobre o seu povo, especialmente sobre a terra de Belém, foi tão maravilhosa que se espalhou até chegar lá em Moabe. É verdade que Moabe era uma terra próxima a Israel, mas lembre-se, estamos falando de um período que não tinha Instagram, não tinha um X, não tinha Facebook, não tinha nem jornal, nem William Bonner. Mas a notícia de que o Senhor estava sendo favorável ao seu povo chegou na terra de Moabe. Lembremos que o motivo pelo qual a família de Noemi se dirigiu para Moabe foi a fome que estava presente em Belém. É o que vimos no versículo 1. Mas agora, depois de mais de 10 anos, conforme vemos no versículo 4, que eles haviam migrado ali para Moabe, ela soube que o Senhor se lembrou do seu povo, dando-lhes novamente pão. Ao ouvir essa notícia, Noemi possivelmente pensou: se eu voltar para a terra do meu Deus, será que ainda haverá esperança para mim? Mais de 10 anos longe do povo de Deus. Mais de 10 anos que eu e meu marido decidimos levar a nossa família para longe do Senhor. Será que o meu povo e o meu Deus me receberão de volta? Será que há espaço para um retorno e um arrependimento? Não podemos deixar de perceber que Noemi está em uma encruzilhada, irmãos. Se ela deixar que o orgulho e a vergonha tomem conta do coração, pode ser que ela permaneça em Moabe para sempre, eternamente longe dos caminhos do Senhor e do povo do Senhor. Mas se ela for capaz de engolir o seu orgulho, baixar sua cabeça
reconhecer que pecou contra Deus e ir na direção do Senhor e do povo do Senhor, esperança. Há o caminho de volta se houver arrependimento. Se a vergonha de voltar for maior ou mais forte do que o desejo de estar de volta na terra de Deus, ela estaria completamente perdida. A princípio, podemos imaginar que estamos vendo aqui apenas uma mudança de condições em que se encontrava Belém. Veja, 10 anos antes não tinha pão, agora tem pão. Mudou as coisas, né? Sempre assim, né? Tem período que fica bom, tem período que a terra está melhor, tem período que a terra está pior. Mas, meus queridos, no final das contas, o que estamos vendo é o Senhor, em sua soberania, mudando as circunstâncias para receber de volta uma ovelha que havia se desgarrado do seu aprisco. Deus, se for necessário, ele muda até os tempos, para que as suas ovelhas voltem até ele. E de fato é assim que Deus faz. Porque Cristo fala que ele não perderia nenhum daqueles que eram seus. Assim também o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, não perde absolutamente nenhum daqueles que pertence a ele. Então, no dilema de entre permanecer em Moabe ou ter que lidar com a vergonha da volta, Noemi decidiu voltar. Certamente é melhor passar vergonha de voltar e estar em Israel do que ficar orgulhosa ali em Moabe. E tal como o filho pródigo, ela se lembrou que havia pão na casa do seu pai. Se eu voltar para a casa do meu pai, lá tem pão. A partir do versículo 7, vemos a descrição da viagem de volta de Noemi para Belém. Só um problema nessa viagem. 2 noras moabitas agarradas a ela. E mais, elas são 2 mulheres que não fazem parte do povo de Deus, não seriam muito bem recebidas lá. Então, vemos um diálogo entre Noemi e as suas 2 noras, dos versículos 7 a 10. Acompanhe comigo. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com o que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada um em casa de seu marido. Beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Noemi decidiu voltar para Belém, mas ela está ali com as suas 2 noras. E elas, ao que parece, haviam sido boas esposas, é o que nós vemos na segunda parte do versículo 8. Ela diz: O Senhor use convosco de benevolência, como vocês usaram com os que morreram e comigo. Noemi consegue reconhecer que aquelas mulheres foram boas esposas para os seus filhos e que também foram boas noras para ela. Não havia nada de mal para falar daquelas 2 mulheres. Mas, diante dessa realidade, a recomendação de Noemi é que elas voltem para casa da sua família, fiquem em Moabe e lá arrumem um novo marido. Porém, elas insistiram com ela, é o que nós vemos no versículo 10, porque entendiam que elas eram uma só família com Noemi. Elas não queriam, elas disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Mas há uma pergunta que fica aqui no ar. Qual é a real motivação de Noemi para recomendar que elas voltassem para Moabe? Por que é que ela está insistindo tanto? Meus irmãos, ela insiste 3 vezes com Ruth. Não, minha filha, volte para Moabe. Não, minha filha, volte para Moabe. Há basicamente 2 possibilidades de interpretação sobre a orientação que Noemi dá para suas noras. Primeiro, Noemi estava pensando nelas. Ou seja, ao falar isso para elas, Noemi queria o melhor para aquelas moças, entendia que o melhor para elas era que elas voltassem para Moabe. Ou também, possivelmente, porque eu acredito mais, Noemi estava pensando em si mesma. Talvez Noemi pensasse que a única maneira dela ser bem recebida em Israel era se ela não levasse com ela essas 2 moabitas. Vejam, irmãos, essas 2 moabitas seriam um símbolo vivo da rebelião dela e do seu marido ao saírem da terra prometida. Seriam um mau testemunho para os filhos dela, que casaram com mulheres moabitas. Ao chegar ali com aquelas 2 mulheres em Israel, seria como que um atestado da destruição da sua família. Imagine que ela chegaria ali em Israel, teria que falar sobre todas as desventuras que veio sobre sua família, a morte do seu marido, morte de filhos, e ainda dizer que os seus filhos
casaram com mulheres fora do pacto. Mas percebam uma coisa. Ao que parece, Noemi estava confusa, porque ela acredita que o Senhor iria abençoar suas noras, mesmo se elas fossem de volta para Moabe. Veja o que ela diz: voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência. Se você voltar para a casa da sua mãe, Deus vai ser bom com vocês, minhas filhas. Ela está pensando que o melhor para aquelas moças, mais importante do que ser fiel ao Senhor e sair de Moabe, mais importante é ter um marido e ter filhos. Mas a verdade, irmãos, é que a bênção é estar no pacto com Deus, no meio do povo de Deus, fazendo a vontade de Deus. Então, nos versículos 11 a 13, vemos que Noemi insistiu para que elas voltassem para a casa da sua família. A primeira vez ela tentou, as duas disseram: não, não vamos, de jeito algum, de forma alguma. Agora então, nos versículos 11 a 13, vejam comigo o que acontece. Porém, Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque iríeis comigo. Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido. Ainda quando dissesse: tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomar marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Para convencer aquelas moças a voltarem para Moabe, Noemi argumenta com elas. Ela fala o seguinte: eu já sou velha. Não sabemos exatamente a idade dos personagens aqui dessa história, mas o que podemos imaginar é que Noemi já havia passado do seu período fértil. Por esse motivo, ela não poderia ter filhos para que fossem maridos delas, cumprindo então o rito do levirato que estava estabelecido ali para os filhos de Israel. Ela também fala que, ainda que ela tivesse naquele dia, naquela noite, um marido e gerasse, aquelas noras não poderiam esperar esses filhos crescerem para poderem se casar com elas. Possivelmente, se ela naquela noite mesmo estivesse ali gerando um filho e tivesse um filho em um período para casar, aquelas mulheres já estariam fora do período fértil delas. Diante disso, o conselho de Noemi é: voltem para a sua terra. No final das contas, Noemi está apresentando para Ruth e Orfa o seguinte dilema: porque vocês irão escolher um caminho de dor e incerto, se vocês podem escolher um caminho mais fácil de felicidade garantida? Voltem para Moabe. Vão lá ter filhos. Irmãos, há um dilema aqui. Um dilema que nos é apresentado pelo Senhor Jesus Cristo. Há um caminho largo, que é o mais fácil, voltar para Moabe, ficar perto da família e então ter filhos. E há um caminho estreito. Ir para a terra de Belém, não conhecer ninguém lá, não saber se vai conseguir maridos, possivelmente não, porque elas eram mulheres moabitas, e estarem certas, 3 viúvas, uma cuidando da outra. Meus irmãos, passamos por decisões como essas diversas vezes nas nossas vidas. Por que vamos escolher um caminho mais fácil? Ou melhor, por que vamos escolher um caminho mais difícil, se é um mais fácil? E que aparentemente dá uma felicidade imediata. Por que eu vou decidir esperar no Senhor, fazer a vontade do Senhor, se eu posso com minha própria sabedoria, porque eu sou muito esperto, tomar a decisão da minha vida em minhas mãos? Se há um jeito de eu burlar a vontade de Deus, se eu posso sonegar um imposto, se eu posso me relacionar com quem não devo, se tem um jeito mais fácil, por que eu vou pelo caminho mais difícil? Ainda há algo implícito aqui na fala de Noemi. É como se ela estivesse falando: a única chance que eu vejo para vocês se casarem lá em Israel é se eu tivesse filhos. Ou seja, vocês só vão casar com israelita se eu tiver filhos. Porque os homens de Israel não farão o que os meus filhos fizeram. Se casar com mulher moabita? De jeito nenhum. A pessoa já sofreu lá em Belém quando faltou pão. Ele vai casar com a moabita? Os homens de Israel, fiéis ao Senhor, não se casam com mulheres moabitas. As chances delas seriam voltar para Moabe.
Mas, meus queridos, até agora, nós vimos nos versículos 8 a 10, Noemi recomendando que elas voltassem para as suas casas. Elas choram, mas as suas duas noras foram unânimes em afirmar que não voltariam, ficariam com ela. Mas agora, nos versículos 11 a 13, Noemi novamente recomenda a elas que voltem para a terra de Moabe. Tomem o marido e elas choram. Mas no versículo 14, vemos que a decisão de Orfa e de Ruth foram decisões distintas. No versículo 14 nos é dito o seguinte: então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Orfa aparentemente tomou a decisão mais sensata e prudente. Também, né, pastor? Ela precisa casar, né? Vai fazer o quê? Vai ficar pra titia? Não vai casar? Não vai ter filho? Ela tem que adiantar a vida dela, né? Ela voltou para Moabe. Ela voltou para sua terra em busca de um novo marido. Porém, ao fazer isso, vejam, Orfa desaparece da história da redenção. Nunca mais ouvimos sobre Orfa na história da Bíblia. Ela escolheu o caminho largo que conduz à perdição. Lembram-se daquela semente que parece que vai crescer bem, mas ela morre? Lembram-se daqueles que corriam bem, mas que agora vão longe do Senhor? Ela continuou. Ela começou saindo de Moabe. Disse por duas vezes: não vou deixar Moabe, não vou deixar você, minha sogra. Eu vou para Belém com você. Mas ela disse: é melhor ter um marido em Moabe do que estar no meio do povo de Deus. Ela escolheu a mesma lógica de Elimeleque e Noemi no passado. Devemos estar certos de que voltar para Moabe era voltar para os deuses de Moabe. E nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Porém, Ruth, a outra nora de Noemi, escolheu outro caminho. Ela escolheu um amor pactual de Deus em detrimento das bênçãos imediatas dessa vida. É o que nós vemos nos versículos 15 a 18. Vejam comigo. No versículo 15, vemos que Noemi insistiu uma terceira vez para que Ruth voltasse para Moabe, assim como ela fez com Orfa. Disse Noemi: eis que a tua cunhada voltou ao seu povo. E para quem que ela voltou, irmãos? E para os seus deuses. Orfa virou as costas para Belém. Ela voltou não só para a terra, não só para casar, não só para a família. Ela voltou para os deuses de Moabe. Também tu, volta após a tua cunhada. Tá vendo que Noemi queria se livrar do pacote? Vai estar complicado. Não, volta lá pro teu Deus, vai lá, vive tua vida, minha filha. Mas nos versículos 16 a 17, queridos, Ruth deu uma resposta que ao mesmo tempo é uma profissão de fé do Senhor, no Deus de Israel. Veja o que ela fala, queridos. Disse, porém, Ruth: não me instes, ou seja, não insiste para que eu te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. Ou seja, eu não sou mais moabita. Eu não quero voltar para Moabe. O teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu. E aí serei eu sepultada. Eu não quero mais ser enterrada em Moabe. Lembram-se como era importante esse lugar onde os servos de Deus eram enterrados na Bíblia? O local onde Abraão foi enterrado, onde Isaac foi enterrado. José disse: olha, quando vocês saírem daqui, tirem o meu corpo daqui. E eles levam os ossos de José. E ela está dizendo: o meu corpo não vai ser enterrado em Moabe. O meu corpo vai ser enterrado em Belém, no meio do povo de Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu. E aí serei sepultada, faça-me o Senhor. Veja como ela se refere ao Deus do pacto, Yahvé. O que bem lhe aprover. E outra coisa que não seja a morte, minha parte de ti. Aqui Ruth está invocando o nome pactual de Deus. Aqui nesse versículo 17, queridos, o nome Senhor está em caixa alta. Ela está falando: esse é o Deus do pacto que eu quero servir. Ruth não só se apegou a Noemi. Não é sobre isso que está acontecendo aqui.
Não é só de uma mulher que ama muito a sua sogra, mas o que ela está fazendo é uma profissão de fé pelo amor do Senhor que se manifestou a ela por meio da vida de Noemi. Ruth não está apenas acompanhando Noemi no momento de transição, no retorno para Israel. Meus queridos, Ruth está mudando de lado, indo de vez para Israel. O que ela quer é morrer lá. Precisamos ter em mente que foi muito custoso para Ruth dizer isso. O que ela está abandonando é o seu povo e os seus deuses. Ela se compromete aqui a viver em uma terra distante. E é importante sabermos, queridos, que para os moabitas, eles tinham uma visão de que o seu Deus estava atrelado aos limites geográficos da terra. Ou seja, para o entendimento de um moabita, sair de Moabe significava se colocar fora da possibilidade de ser protegido pelo Deus dos moabitas, o Deus Quemos, o Deus que ela conheceu desde a infância. E ela está dizendo, pouco me importa, eu estou fora dos cuidados de Quemos. Eu quero estar onde está Yahvé, o Deus criador dos céus e da terra. Ela não está apenas abandonando um povo, meus irmãos, ela está abandonando o seu falso Deus. E é com isso que ela está chamando o Deus de Israel de o seu Deus é o meu Deus. Ao dizer que ela quer ser enterrada na terra do Senhor, Deus de Israel, ela está abandonando a sua ligação com os deuses moabitas. Ela está se apegando em pacto ao Deus de Israel. Isso aqui é uma conversão, irmãos. É isso que o texto está mostrando. E Ruth se converteu. Naquele momento difícil, ela se converteu. Aqui não estamos nos referindo a uma conversão por conveniência. Estamos tratando sobre um coração que de fato encontrou o Deus verdadeiro. Possivelmente, mesmo naquela situação deprimente de Moabe, de alguma forma, talvez por meio do seu marido, Ruth ouviu as histórias a respeito do Deus verdadeiro. Essa história de uma mulher estrangeira, ouvir a história de um Deus de Israel, e ser tomada pela fé nesse Deus de Israel é muito antiga. Lembram-se? Da Raabe. Eu tenho ouvido o que o Deus de Israel fez com o Deus dos egípcios. Essa mulher, certamente, ela ouviu a história do Deus que libertou os hebreus do Egito. Essa mulher, certamente, ouviu a história de como Deus conduziu a entrada do povo por meio de Josué na terra prometida. E ela diz, esse é o verdadeiro Deus. É esse o Deus que eu quero servir. Foi diante disso que ela tomou o seu passo de vida. Irmãos, em muitos lugares do mundo, seguir Jesus envolve deixar muita coisa para trás. Significa deixar terra, deixar bens, deixar família, deixar facilidades. Mas nós, hoje, que temos que deixar pouquíssima coisa para trás, na verdade nós não queremos deixar nada. Nós queremos servir a Jesus, desde que ele não me peça para eu largar nada, ou quase nada. Se Jesus me mandar largar alguma coisa, eu digo, não, eu morro segurando nisso aqui. Mas para servirmos a Jesus, há coisas que temos que deixar em Moabe. Moabe precisa ficar para trás. Porém, aquilo que Ruth estava deixando não se comparava com aquilo que ela estava ganhando. A alegria de conhecer o Deus da aliança. E é por isso que o Senhor fala. O Senhor ecoa esse mesmo princípio que já foi entendido por Ruth. Em Marcos 10, 29 e 30, o Senhor Jesus Cristo nos diz, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim ou por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, perseguições, e no mundo por vir, a vida eterna. Vemos também aqui que se identificar com o Deus verdadeiro é se identificar com o povo do Deus verdadeiro. Ela não queria mais ficar com aquele povo de Moabe. O teu povo é o meu povo. Meus irmãos, é verdade que o povo de Deus é complicado de lidar. Tenho certeza disso. Mas não há como estar unidos a Deus se não estivermos unidos ao povo de Deus. Não é fácil estar em Belém. As lutas são grandes, mas estar longe de Belém é muito pior.
Então, no versículo 18, Noemi deixa de insistir para que Ruth volte para Moabe e a leva com ela. Vendo, pois, versículo 18, vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Meus queridos, aqui eu quero que vocês percebam que Noemi era uma mulher do pacto, uma mulher da aliança. E, infelizmente, algumas vezes, mulheres do pacto, antigas no meio do povo de Deus, dão péssimos conselhos para os mais novos. Noemi deu um péssimo conselho para Orfa e para Ruth. Como nós precisamos, especialmente vocês, minhas irmãs, como Paulo diz a Timóteo, as mulheres mais velhas ensinem as mais novas a serem boas donas de casa. Ser boa dona de casa não é aprender a lavar prato. Ser boa dona de casa não é aprender a só passar camisa. Ser uma boa dona de casa é ser uma mulher que edifica a sua casa. A ser uma mulher crente dentro de casa. E Noemi está falando, vão embora. Minhas queridas, que Deus afaste vocês de ser uma mulher que agiu assim como Noemi. E querendo se livrar de um problema, empurrou uma pessoa para fora do pacto. Se não fosse a verdadeira conversão na vida de Ruth, ela teria feito uma besteira. E infelizmente é assim. Muitas vezes as mulheres maduras da igreja dão péssimos conselhos para as mais novas. Conselhos que não estão na Bíblia. E é triste quando isso acontece. Por isso que vocês precisam ser cheias do Espírito Santo. Cheias de sabedoria, não da sua cabeça. Cheias da sabedoria que vem da palavra de Deus. Quando você for dar um conselho para uma moça mais nova, veja, aonde que está isso na Bíblia? Qual é a base bíblica para isso? Por isso, minhas irmãs, pela misericórdia de Deus, Ruth ficou firme. Foi uma conversão de fato. E às vezes as mais novas dizem, Deus que me livre de fazer isso, que a irmã fulana está me dizendo para fazer. Deus que me livre de fazer isso. Somente quando as moças vão chegando na idade, né? Fulana, vai ficar para titia. Vai casar lá fora da igreja mesmo. É isso que ela está fazendo. Uma mulher mais velha, que conhecia a lei do Senhor, que nasceu no meio do povo de Deus, dizendo, casa lá com alguém lá de fora, resolva teu problema. Meus queridos, vendo então, pois que Noemi de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. É impressionante perceber que Noemi, em sua amargura, sequer conseguiu reconhecer o valor daquilo que a sua nora havia dito. Veja, se fosse em uma igreja mais avivada, quando Noemi falou isso aqui, quando Ruth falou aquilo para Noemi ia dar glória a Deus, né? Ela está se convertendo. Não, mas Noemi não é, né? Ela quer ir comigo para Belém. Vamos lá. Geralmente é assim conosco. Quando estamos particularmente feridos ou amargurados, comumente perdemos de vista as coisas maravilhosas que Deus está fazendo ao nosso redor. Lembra-se que lá na frente, essa mesma Noemi vai dizer que é uma pessoa amarga. E pela sua amargura, ela não está vendo o que Deus está fazendo do lado dela. Uma moabita está se convertendo. Ao invés dela louvar o nome do Senhor, ela, tudo bem, vamos lá, né? E o texto continua. E dos versículos 19 a 22, temos a chegada de Noemi e Ruth lá em Belém. Veja, Noemi chegou com Ruth ali em Belém e houve uma grande comoção em toda a cidade. Possivelmente elas viraram o assunto do dia. Vejam, então, ambas se foram, Ruth e Noemi, até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu. A comoção na cidade inteira. A cidade não era como, né, Mogi Guaçu, 180 mil habitantes, né? Era um negócio assim, 5 mil habitantes. Então todo mundo sabia o que estava acontecendo na cidade. E toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam, mas 10 anos depois muda um pouco o rosto, né? Ué, não é essa Noemi? Eu conheço essa pessoa que está chegando. Percebam que elas se tornaram um assunto do dia, talvez o assunto da semana. Noemi havia saído com seu marido Elimeleque e seus filhos Malom e Quilion, buscando riqueza e não sofrerem com a fome. Mas agora ela volta sem o seu marido, sem os 2 filhos, pobre, com fome, com a mulher moabita.
Terrível cena para aquela mulher. E nessa condição, ela pede para que não seja mais chamada de Noemi. Significa literalmente agradável. Mas ela diz, me chame de Mara, que significa... Porém, ela lhe dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Meus irmãos, é fácil você permitir que a amargura tome conta do seu coração, a ponto de você se tornar uma pessoa assim, pessoa amarga, pessoa que reclama de tudo, a pessoa que não reconhece as bênçãos de Deus na sua vida. Então, no versículo 21, vemos que Noemi sabia bem que havia feito todas aquelas coisas. Ou melhor, quem havia feito todas aquelas coisas? Veja o versículo 21. Ditosa eu parti. Porém, quem foi que me fez voltar pobre? O Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido? Meus queridos, ela entende a soberania do Senhor. Ela não tem nenhuma dificuldade teológica não, viu? Noemi era boa de teologia. Mas ela diz, Deus que fez isso comigo. E uma das maiores dificuldades das nossas vidas é fazer com que, apesar das desventuras que o Senhor nos faça passar, ainda sermos pessoas agradáveis e não amarguradas. É terrível, irmãos, termos homens e mulheres no meio da igreja que são pessoas amargas. São crentes, viu? Mas são pessoas amargas. São pessoas que tem gente que você chega perto, é crente, mas você não quer estar perto. Porque é uma pessoa que acha tudo ruim. É só miséria na minha vida. Se entendemos a soberania do Senhor e ao mesmo tempo permitimos que a amargura tome conta do nosso coração, ainda temos muito que aprender com o Senhor. Percebam que ao fazer Noemi passar por tantas provações, o Senhor estava atraindo ela de volta para Belém em amor. Vocês acham mesmo que se Noemi tivesse montada na grana lá em Moabe, ela ia voltar para Belém? De jeito nenhum. Deus tirou dela a condição de ditosa para se tornar pobre, para que ela voltasse para o meio do povo do Senhor. E é melhor você ser um pobre no meio do povo de Deus do que um rico longe da presença do Senhor. Porque Deus, quando ama, Ele vai moendo os seus. Eu louvo a Deus quando eu vejo alguém que abandonou os caminhos do Senhor, e Deus vai quebrando. Chega na igreja, pastor, eu perdi tudo, graças a Deus que você perdeu tudo. Para você saber que o seu maior bem é o Senhor. E foi isso que aconteceu com Noemi. Ela perdeu tudo. Não só dinheiro, ela perdeu o marido, ela perdeu o filho, ela perdeu esperança, para que a única esperança dela fosse o Deus de Israel. Percebam, irmãos, o que o Senhor está fazendo na vida dessa mulher. Percebam que, ao fazer Noemi passar por tantas provações, o Senhor, então, estava fazendo que ela andasse no seu bom. Mas, vejam lá, nesse ponto da nossa exposição, eu quero que você faça um exercício mental, tá bom? A gente está falando aqui o tempo todo de Ruth e Noemi. Claro, elas são protagonistas aqui da história. Mas lembram-se da comoção que foi causada ali em Belém com a chegada delas? Se coloque na posição daqueles que não saíram de Belém nos dias de fome. Você foi, teve fome em Belém, você ficou lá em Belém. Só que agora tem pão. Aí você diz, quando estava tudo ruim, abandonou o barco, né? Agora pensa que é assim, voltou, tá tudo certo, é tudo bom. Irmãos, será que você é aquela pessoa que age assim, que sempre viveu na igreja, nunca saiu nos momentos de dificuldade, mas que quando alguém arrependido volta, quebrado pelo Senhor, é o primeiro a apontar o dedo para a pessoa que está voltando? É fácil bater em Ruth. É fácil bater em Noemi. Mas tantas vezes nós somos o povo de Belém. Nunca saí da igreja.
tantos anos dentro da igreja. Aí a pessoa que sumiu da igreja volta todo quebradinho, dizendo, pastor, eu quero voltar para a igreja. Eu quero acertar minha vida com o Senhor. Aí você diz, ó, um crente série B. Bom mesmo sou eu, ó. Nunca saí de Belém. Nunca saí da igreja. Bobeira, irmãos. Bobeira. Se ficamos na igreja, foi pela misericórdia de Deus. Se a pessoa voltou quebrada para a igreja, foi pela misericórdia de Deus. Como que você recebe aqueles que, após terem andado por caminhos tortuosos, se arrependeram e voltaram para o Senhor? Será que você massacra elas, dizendo, eu te avisei? Será que você é como o irmão do filho pródigo? Ah, eu sempre estava aqui na igreja, eu sempre estava aqui com o Senhor. E o Senhor nunca me deu um cabritinho? Agora então, esse seu filho, que desperdiçou tudo, voltou? O Senhor vai fazer festa? Meus irmãos, o pai da parábola do filho pródigo fez uma festa quando seu filho arrependido voltou para casa. Veja o que o Senhor Jesus Cristo diz em Lucas 15:7. Digo-vos que ainda haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A festa quando um desviado volta. A festa quando alguém se arrepende das cabeçadas que deu na vida, volta para a igreja. Se o arrependimento é verdadeiro, nós devemos nos alegrar e acolher as pessoas que chegam quebradas no nosso meio. No versículo 21, também vemos que, tal como o filho pródigo, ela saiu rica de casa, mas ele voltou pobre. Ela diz, ditosa parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Ao falar isso, Noemi não havia percebido a riqueza que estava ao seu lado. Noemi diz, olha, quando eu saí daqui eu tinha muito dinheiro, e agora eu voltei com nada. Só tem essa moabita aqui. Meus queridos, Deus deu maior riqueza que Noemi nunca viu. Ao seu lado estava Ruth, a moabita convertida, aquela que ia gerar o seu neto, aquela que deixaria com que ela ficasse na ascendência do Messias, do filho de Davi. De fato, Noemi voltou sem bens para Moabe, mas ela tinha uma mulher virtuosa que havia se entregue ao Deus. Enquanto Noemi só via miséria na sua vida, o Senhor estava providenciando a redenção dela, não só dela, mas a nossa. No meio da tristeza de Noemi, ela ali, está tudo errado, ó céus, ó vida. O Senhor está trazendo grande salvação para o seu povo. Até aqui, Ruth segue como uma coadjuvante na história. Você vê Ruth falando muito, né? Mas depois ela se torna protagonista no livro. E uma das figuras mais importantes da história da redenção. Ao lado de Noemi, estava aquela que iria ser a bisavó do rei Davi, uma descendente do Senhor Jesus Cristo. O nome de Ruth está ali, na descendência, na ascendência do Filho de Deus. Por fim, o final do versículo 22 nos dá pano de fundo para os eventos descritos aqui no capítulo 2. Nós veremos na nossa próxima exposição. Assim, voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth sua nora, a moabita. E chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Elas irão para os campos de um homem para poder rebuscar alguma coisa para comer. E lá, naquele lugar, elas terão um encontro com o resgatador. Ruth conhecerá o seu resgatador. Aquele tornaria dela uma mulher ditosa. Uma mulher que iria carregar um dos ascendentes do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, quero concluir a nossa exposição com 3 aplicações para a nossa vida. Primeiro, queridos, lembremos que a vida cristã não nos propõe o caminho mais curto para a felicidade. Esqueçam isso. Mas o caminho certo para a felicidade. Eu quero repetir. A vida cristã, ou o Senhor, não nos propõe o caminho mais curto para a felicidade, mas o caminho certo para a felicidade. As atitudes distintas de Ruth e Orfa nos mostram a diferença entre aqueles que querem buscar um benefício imediato, Orfa, e aqueles que buscam andar pelo caminho estreito e difícil da fidelidade,
ao Senhor. Foi o caso de Ruth. Ruth decidiu viver pela fé. E nós vivemos pela fé. Ela tinha fé que o Deus do pacto haveria de sustentá-la. Ela teve a fé que ela não precisava resolver os problemas dela com a mão dela. Bastava confiar no Deus da aliança. E quando nós escolhemos gratificação imediata, ao invés do caminho de fidelidade ao Senhor, por mais duro que seja, nós também estamos dizendo que a nossa liberdade e felicidade não são mais importantes do que o nosso Deus. A verdadeira felicidade, queridos, está em rejeitarmos as falsas promessas de felicidades imediatas. A verdadeira felicidade é seguirmos o caminho estreito que nos é proposto pelo Senhor Jesus Cristo. Nunca ir para Moabe é o caminho da felicidade. Nunca andar para longe de Deus é o caminho da felicidade. É sempre o caminho da perdição. É sempre o caminho de servir a outros deuses. Ninguém em Moabe vai servir o Deus de Israel. Ninguém em Moabe vai servir o Deus dos crentes. É por isso que nós não abandonamos o povo de Deus. Vida verdadeira não é mentir para conseguir alguma coisa. Vida verdadeira não é roubar para conseguir alguma coisa. Vida verdadeira não é adulterar para conseguir a felicidade. Vida verdadeira não é ter outros deuses diante de mim. Uma das ironias da nossa existência nesse mundo pós-queda é que a vida verdadeira e a abundância está em nos prendermos a Jesus. Somos livres à medida que nos prendemos a Cristo. Somos livres à medida que somos escravos de Cristo. E limitar as nossas possibilidades. Não aquilo que eu acho bom, mas aquilo que Jesus quer de nós. Nunca é uma possibilidade fazer aquilo que Deus diz claramente que não é para fazer. E dizer que vai ter felicidade nisso. Nunca. Imagine, o cara pensa, eu vou fazer um grande assalto, eu roubo ali um banco, e vai ser aquele assalto, vou ficar com 5 milhões daquele assalto. Lembra daquele assalto no Brasil, que fizeram lá aquele túnel? Quantos milhões aqueles caras conseguiram? Ele disse, pronto, estou com a vida feita, bastou um assalto. Tá bom, viu, pastor? Vou lá, pego os rendimentos, dou o dízimo, estou ali na igreja. Nunca é o caminho da felicidade. Nunca é o caminho da felicidade fazer aquilo que diz que nós não devemos fazer. Ser verdadeiramente livre é estar amarrado às possibilidades que Deus nos dá. Ser verdadeiramente livre é fazer aquilo que Deus ama. As pessoas também pensam que a verdadeira vida é ir para Moabe, voltar para deuses estranhos, casar-se com moabitas, mas a verdadeira vida é seguir o caminho de fé em Cristo. E resignar aos pés de Cristo, por mais difícil. Uma segunda aplicação para nós é que a bondade de Deus em Cristo chama o seu povo para voltar a Ele em arrependimento. Certamente o coração de Noemi ficou temeroso sobre como seria a sua volta para Moabe, ou a sua volta de Moabe para Belém. Mas o Senhor estava sempre pronto a receber o seu povo que se arrepende de volta. E lembre-se, o motivo para essa disposição clara do Senhor em receber aqueles que andaram para fora do seu caminho, está lá em 2 Timóteo 2:1, 2:13. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Será que tem esperança para alguém que foi infiel ao Senhor? Será que eu perdi minha salvação, pastor? Sou um caso perdido. Ele permanece fiel. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todas as nossas iniquidades. Não só Deus está disposto, irmãos, a perdoar, como também providenciar os meios para que esse perdão seja obtido. Deus não simplesmente diz, está perdoado, vai lá. Ele diz, ele faz, melhor dizendo, com que as circunstâncias levassem Noemi até Belém. Vejam, Deus teve que mudar fatos. Perdeu o marido, perdeu filhos, para que ela voltasse para o seu aprisco. Tantas vezes
Deus nos faz passar pela dor, para que voltemos a Ele. Mas Ele nunca faz isso sem que antes Ele mesmo tenha experimentado a pior de todas as dores. Você acha que foi terrível para Noemi perder o seu marido e os seus filhos? O que foi para o próprio Deus ver o seu filho ultrajado na cruz? O que você acha que doeu mais? O santo de Deus morrer ultrajado na cruz, aquele que nunca pecou, do que o pecador Elimeleque, os pecadores Malom e Quilion. E o Senhor providenciou, irmãos, todas as coisas para a nossa salvação em Cristo. Muitas vezes cristãos andam longe da igreja e do Senhor por um tempo, até que caem em si. Nesse momento eles pensam, será que tem volta? É esse momento que ele tem que lidar com a vergonha e o orgulho, tal como Noemi. Eu não vou te dar uma pílula azul e dizer que quando você voltar, depois das suas desventuras lá no mundo, vai ser tudo tranquilo. Você vai passar vergonha? Vai. Você vai passar por tristeza? Vai. Vai ter vezes que você vai falar de coisas da sua vida e você vai chorar. Você já viu um crente fazendo isso? Um crente depois de muito tempo de convertido. Muito tempo depois que havia se reconciliado com o Senhor. Eu vi. Chorando, dizendo, quanto tempo eu vivi longe do Senhor. Por que eu fiz isso? Depois de bater tanta cabeça. Mas, meus queridos, lidar com a vergonha, nada se compara com a alegria que nos é dada em Cristo Jesus. Com a certeza de perdão. Mas hoje é tempo de voltar. Engolir o orgulho, encarar a vergonha que você pode ter. Para isso nós temos que nos lembrar de 1 João 2, 1 e 2. Todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas ainda pelos do mundo inteiro. Só uma forma de tratar o seu pecado, que é o sangue do Cordeiro. Só havia uma forma de Noemi ser reconciliada com Deus, com o povo da aliança. O sangue do Cordeiro que era derramado. E então, não há motivos para seguirmos longe do Senhor. Por pior que seja o seu pecado, por pior que seja o pecado que você cometeu, mesmo que você esteja 10 anos longe do Senhor, como Noemi, volte para perto do Senhor hoje. Essa pode ser uma noite de reconciliação. O fato de você se arrepender não significa que vai ser tranquilo, mas é o caminho que nos é orientado por Deus. A volta depois do pecado é difícil, mas vale a pena. O Senhor está disposto a todos que se tornaram amargurados com o pecado, que se chamam de Mara, Ele transformar a vida dessas pessoas. E então você vai se tornar uma pessoa agradável na presença de Deus. É junto do povo de Deus que você vai deixar de ser uma pessoa amarga para ser uma pessoa doce. Uma pessoa amável, cheia de frutos de justiça. Não é em Moabe que você vai se tornar uma pessoa. É no meio da igreja. É no meio do povo de Deus. Ou então, você pode estar na igreja. Nunca passou 10 anos longe da igreja. Mas o seu coração está distante do Senhor. O seu coração se rende à amargura de ressentimento, ódio, desdém em relação ao próximo. Seu coração precisa perceber que hoje é tempo de voltar. Se arrepender dos seus pecados. Quantos perdidos dentro da igreja, meus irmãos? Muitos saem da igreja. Mas os mais perdidos, muitas vezes, são aqueles que vivem anos a fio dentro da igreja e não têm vida com Deus. Têm uma vida religiosa, mas não têm uma vida com Deus. Que terrível é permanecer na casa do pão e ter fome. Que terrível é todo domingo ouvir daquele que é o pão da vida e ter fome quando está diante de nós. O perdão,
graça, o amor e a doçura em Cristo Jesus. Cristo é aquele que nos torna amáveis. Cristo é aquele que nos torna doces, ovelhas obedientes no meio do seu aprisco. Talvez hoje seja uma noite de você voltar para o Senhor, ainda que você não tenha saído nenhum só dia da igreja. Talvez você tenha abandonado o primeiro amor. Talvez você deixou a vida de oração. Talvez você deixou a vida de amor em relação aos irmãos. Tudo que você consegue ter rancor, ódio, mágoa. Nós não conseguimos nem mesmo entregar o nosso dízimo quando nós temos algum problema com o irmão. Talvez seja uma noite de restauração. Mas em terceiro e último lugar, eu quero me dirigir a você que está aqui conosco, que não tem Jesus como seu Salvador. Hoje você é convidado, a tal como Ruth, abandonar o caminho largo e passar para o caminho estreito. Todos nós temos em nossa vida a mesma escolha de Ruth e de Orfa. Ou escolhemos o caminho estreito de buscarmos o Senhor, ou escolheremos o caminho mais fácil de atendermos os nossos desejos nesse mundo. A atitude de Ruth e a de Orfa é um paradigma que está presente no mundo. Lembra-se de Lucas 14, 26? Se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, a sua mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Se você decidir seguir como órfã e para longe do Senhor, pode ser que você tenha uma vida segura, viu? Agradável, dinheiro, uma família. Eu só te alerto uma coisa. Você terá uma vida longe do Deus verdadeiro e uma eternidade longe dele. Ou então, como Ruth, você pode se arriscar para um caminho difícil. Pela fé em Cristo Jesus. Um caminho de sofrimento. Mas é o caminho da terra prometida. Caminho até a Nova Jerusalém. Nos é proposto passar pelo deserto. Assim como o nosso Redentor passou. Nos é proposto um caminho difícil. Mas eu chamo você para vir para junto do Deus revelado em Israel, tal como Ruth veio. Chame esse povo de seu povo. Chame esse Deus pregado aqui nessa noite, seu Deus. E Jesus é a plena revelação desse Deus. Jesus falou que ninguém vai a Deus se não for por Ele. E hoje, Deus chama estrangeiros moabitas, gente que não faz parte do seu povo, a se voltarem para o seu povo. A oferta de perdão de Deus não é apenas para os crentes, mas para todos que, como Ruth, percebem que o melhor caminho é o caminho de seguir a ter Cristo. Não há vida fora de Cristo. Mesmo que você nunca tenha sido parte do povo de Deus. O Senhor Jesus tomou o cálice amargo da ira de Deus na cruz do Calvário, para que você não viva em amargura de espírito. E hoje, se você se render ao Cordeiro de Deus, ao descendente de Ruth e Noemi, ele lhe acolhe, ele lhe recebe. Abandone os falsos deuses, abandone Moabe, abandone, ainda que seja necessário, seus parentes, e corra em direção ao Deus revelado na pessoa de Cristo. E a esperança, há pão em Belém, há alimento no meio da igreja, e você viverá a todo sempre na gloriosa presença do Deus Criador dos céus e da terra. Que o Senhor nos abençoe. Oremos. Senhor Deus, tem misericórdia de nós, porque tantas vezes queremos o atalho, Pai. Queremos o caminho largo. Estamos longe do Senhor. Nos ajuda, ainda que seja a própria vida, negarmos para vivermos com o Senhor. Ó Senhor, tem misericórdia todas as vezes que nos afastamos do Senhor, quando passamos tempos
Talvez não 10 anos, como Noemi, mas passamos meses sem buscar a tua presença, anos sem nos deleitar em oração, em comunhão com o Senhor, em comunhão com o teu povo. Nos traz de volta, Senhor. E nos perdoa por todas as vezes que, mesmo estando em Belém, mesmo estando na igreja, estamos longe do teu povo. Não queremos conta com o teu povo. Nós não queremos conta com o Senhor, Pai. Quebranta o nosso coração. E se há alguém no nosso meio, Pai, que não te conhece, que assim como Ruth, eles possam nessa noite abandonar tudo para agir em fé, para ir até aquele que nasceu em Belém, como um passo de fé, para encontrar a salvação e o sustento. Que o Senhor promova conversões essa noite, pelo poder do Santo Espírito, pela obra de Cristo e pelo desígnio eterno do Deus Pai. Nós oramos assim, em nome do nosso Salvador, Senhor. Amém.